das coisas que mais chamou a atenção, e a gente até tem um evento, né, Gerson, só de marketplace, que veio crescendo ao longo dos anos. Esse ano ele vai ser dia 18 de outubro, aqui em São Paulo, um congresso dedicado aí um dia só para falar de marketplace. Começou pequenininho, lembra, Gerson? Aí foi crescendo, virou uma potência também. Mas aí a gente viu umas coisas, né, Gerson? O pessoal começando a pensar estratégia de mídia, que a gente falava lá no congresso de marketing, né? Usando estratégias de publicidade, geolocalização, já viu assim os negócios? Para pensar publicidade dentro das plataformas. E eu fiquei muito feliz, porque quando a gente foi convidar essas duas empresas para poder estar aqui conversando com a gente, descobri que lá tinha duas mulheres, Gerson. Mas vamos dar uns números aqui antes da gente chegar nessas mulheres? Vamos. E os números são grandiosos, pessoal. Primeiro eu vou começar aqui só sentindo um pouquinho de vocês. Quem já compra mídia dentro de varejo, nas soluções de vocês? Aí. Até que um volume considerável. Um volume considerável. Quando a gente olha para a Amazon, segundo a Market Share, em 2019 a Amazon faturou 10 bilhões. Em 2021, 30. 3 vezes mais. A gente vê a evolução, óbvio que a gente teve a pandemia, né, todo o boom do digital, mas a gente vê uma evolução muito latente. Quando a gente olha para o mercado Ads, a gente tem 2 bilhões de cliques em anúncio, mais de 94% de eficácia em campanhas, 100 mil anunciantes utilizando a plataforma na América Latina, impactando 135 milhões de pessoas. E o mais legal, quando a gente olha para a estratégia, né, que por muitos anos a gente olhou o marketplace, né, o retail, como Sim. venda. E a gente passa a olhar ele como mídia, mas não puramente como mídia para venda. A gente passa a olhar ele como mídia na jornada inteira do consumidor, no funil inteiro. Principalmente quando a gente olha, aí um outro dado, né, interessante feito pelo Kantar, avaliando mais de 200 campanhas dentro do Mercado Livre, olhando ali a parte de retail, a gente tem um crescimento de 52% no crescimento de marca e 40% no crescimento de intenção de compra. Isso mostra que não é só venda. A gente acabou de passar, né, pelo painel TikTok. Sim. Também, que a gente olha a importância da jornada. Então, isso tem que estar muito na cabeça de todo mundo, né? E vamos direto ao ponto, né? A gente vai entender um pouquinho como funciona tudo isso, né? Acho que todo mundo tem muita curiosidade para entender, dos né, tamanhos e potenciais que a gente tem. Então, vamos lá. Ela tem quase 20 anos de experiência, atuou em grandes agências como Dentsu, DM9, no Twitter, foi diretora comercial, trabalhou em marcas globais como Microsoft, Disney, olha, ela foi amiga da Minnie. Gosto. Bradesco, entre outras, fez parte do Conselho Consultivo Executivo Global para Mulheres, tem meu respeito e gratidão, é diretora e parte do Conselho do IAB. Senhoras e senhores, a gente tem o prazer de receber a Fabiana Manfredi, diretora sênior do Mercado Ads do Mercado Livre. Palmas, pessoal. Bem-vinda, Fabi. Seja bem-vinda, senta na poltrona, parabéns para nós. Bem-vinda. Bom, e para se juntar a nós, ela tem 23 anos de experiência também, 23 anos de carreira, minha conterrânea, formada em Publicidade e Propaganda na SPM, e participou e liderou toda a estratégia de marketing, de comunicação, focada em vendas nos últimos anos. É diretora-geral de Ads da Amazon Brasil. Célia Gondstein, por favor. General Manager da Amazon aqui no Brasil. Obrigado. Fala, tela. Bem-vinda. Senta, por favor, Célia. Gerson, vai ser um papo legal esse negócio aqui. Conseguimos, né? Conseguimos, olha. Era um sonho desde o começo do ano. Era um sonho desde o começo do ano e diz como é que a gente vai fazer essas duas pessoas conversarem. E aí a gente tem umas perguntas e eu vou começar, já que você chamou a Célia, né? Vou começar do lado de lá, tá, Fabi? Assim. Posso só comentar uma coisa? Pode, eu acho Célia. que eu e a Fabi, a gente tem um longo trabalho pela frente, porque eu achei que pouca gente levantou a mão. Então, precisamos sair daqui com mais gente levantando e querendo fazer mais. Olha a taxa de conversão, olha a taxa de conversão aí, ó. Não, e assim, você falou que
tá feliz de juntar nós duas, mas a verdade é que a gente está junto o tempo todo, né, Celinha? É uma honra estar aqui com você, admiro super seu trabalho, acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Olha, quando a gente fez o primeiro fórum, vou fazer um negócio aqui. Foi um congresso de vendas, lembra, Gerson? No Renascense, tinha 500 pessoas, eram 7 mulheres na plateia, inclusive eu. Dá uma olhada, olha que beleza, que beleza, fique feliz da vida. Mas vamos lá, Célia, no que consiste o trabalho da Amazon Ads no Brasil, que é diferente, né? Se limita a anúncios no site da Amazon? Tá. Na verdade, até contando um pouquinho, dando um passinho para trás, a Amazon é uma empresa hoje de mais de 20, 25 anos, né? E acho que todo mundo sabe que um dos principais valores da Amazon é ter o consumidor sempre no centro. E esse tempo de história fez com que a gente se especializasse em entregar não só um serviço de consumo, mas um serviço de entretenimento que hoje é muito valorizado, é muito amado e é muito confiável, digamos assim, para os consumidores. E a Amazon Ads não é diferente, né? A gente está vendo esse desenvolvimento, isso falando de Brasil, mas falando de mundo. Aqui no Brasil, o business é mais recente, né? Então, hoje, o nosso trabalho como Amazon Ads tem 1 ano e meio só, parece, às vezes, 20, e às vezes parece 2 dias, mas tem 1 ano e meio, e sempre com esse olhar de ter o consumidor no centro, de entender o que as marcas, anunciantes, marketplace, enfim, né? Todos os tamanhos do mercado precisam para entregar uma solução assertiva, para entregar, enfim, uma referência e um produto que eles possam confiar e utilizar. Pergunta para a Fabi? Ou você tem uma quero saber um pouquinho mais da Célia, como que é feito, né? Ele vai... No que é esse algo mais? Né? Ele vai além do e-commerce, do Amazon com BR. E algo interessante, que foi até a segunda parte da pergunta da Vivi, era sobre se a gente se limita, né, ao Amazon com BR. E a verdade é que não, né? E por isso que a gente fala muito, e foi até interessante que o Gerson usou isso sobre a jornada do consumidor, e a gente fala muito da jornada do consumidor, e justamente na Amazon ser uma solução completa ao longo dessa jornada, né? Sendo com produtos dentro de Amazon com BR, onde a gente vai ter um foco maior na conversão, né? Então a gente vai olhar lá a parte mais embaixo do funil, mas seja através, né, de fora da Amazon, a gente chama de off-Amazon, através da nossa DSP, da nossa mídia programática, onde em outros parceiros a gente consegue também entregar formatos diferenciados, como vídeo, como display, ou até na própria Twitch, que inclusive mais tarde tem uma palestra só da Twitch, que também vale super a pena, que a gente consegue fazer projetos customizados. Então, esse algo mais vai sobre a integração de todas essas soluções e que hoje a gente já tem diversos estudos que mostram que quando você consegue, né, conversar com o consumidor, seja quando você está procurando um foco maior na construção de marca, depois você está trazendo ele de novo na consideração, até a conversão e com as nossas soluções a gente vê uma eficiência muito acima. Bacana. Fabi, vamos continuar aqui um pouquinho desse entendimento, né, inicial. Quando a gente olha essa jornada da publicidade, né, a gente vê primeiro um comportamento, né, o famoso offline, né, migrando para o digital. Então, as marcas, elas deixando de olhar puramente para aquela comunicação de TV, aquela comunicação tradicional. Aí, quando a gente olha para o digital, a gente teve aquela entrada inicial em search, aí a gente vê as redes sociais e agora a parte do retail media, né? Queria que você contasse um pouquinho mais para a gente o que é esse retail media dentro do Mercado Livre e o que as marcas, né, elas podem ter de diferencial, como que elas podem trabalhar essa jornada dentro de um ambiente gigantesco também que o Meli tem. Sim, acho que muito do complemento do que a Celinha estava falando, né? Acho que nós, como plataformas de retail media, a gente tem algumas vantagens interessantes para os anunciantes, sendo marcas, agências de publicidade ou vendedores. Eu resumiria em 3 pontos. Né? A gente tem dados proprietários, então a gente consegue entender, né, qual é o interesse desses consumidores, o que eles buscam, né, de fato, a navegação que eles fazem, quais são os itens que vão para o carrinho, etc. Então, dados proprietários é um grande diferencial. A jornada completa, como a Celinha falou, não só, né, entregando soluções que impulsionam resultados de vendas, mas também soluções durante toda essa jornada que constroem marca.
A gente sabe que ainda boa parte, né, das buscas nas plataformas ainda são genéricas, então é uma grande oportunidade para as marcas e para os vendedores se apropriarem. E o terceiro ponto é um alcance massivo. A gente tem milhões de usuários nas plataformas todos os dias. No Mercado Livre, a gente brinca que são 34 compras por segundo, todos os dias. Então, piscou uma compra, piscou 34 compras, piscou 34 compras. Então, é um alcance muito grande com consumidores com mentalidade efetivamente de compra. Então, acho que, resumindo em 3 dados proprietários, jornada completa, um consumidor, milhões de consumidores, um alcance massivo, mas, de fato, com mentalidade de compra no ambiente propício aí para os anunciantes, sendo marcas ou agências ou vendedores. Acho que tem uma palavra que você falou que é interessante, acho que a gente pode explorar um pouquinho na sequência também, que é dados proprietários, né? A gente vai viver em breve, né? Já era para estar vivendo, mas em breve viveremos a parte do fim dos cookies, né? Principalmente relacionado ao mundo Google. Eu brinco que não é algo que vai acontecer ano que vem, porque já está acontecendo com principalmente Apple, né? Essa é uma transformação que já começou, já né, começou Gerson? faz tempo. Para quem trabalha com o mercado de luxo, o impacto foi há 1 ano e meio atrás. Então, acho que todo mundo já precisou correr atrás ali e se ambientalizar. Então, o lance do First Pair Cookie, né, de vocês é muito interessante. Acho que é um pingo a mais aí para a gente trazer como uma grande oportunidade de todo mundo, porque vocês conhecem todo o comportamento de compra, né, de consumo, por onde vai, o que faz cada um dos consumidores. Com certeza. Eu acho que as plataformas, os players que vão se destacar com toda essa mudança que já estava para acontecer, né? Acho que ainda é uma alternativa, mas tem sido cada vez mais desafiador mapear toda a jornada com dados de terceiros. Eu acho que os players que vão se destacar são aqueles que, de fato, conseguem olhar essa jornada com lentes diferentes, né? E, de fato, todas as etapas, ter essa riqueza de informação. E aí tem uma outra questão que entrou, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acho que é um cuidado, né, existe essa propriedade dos dados, mas com um cuidado de autorizações dos usuários e, de fato, trabalharmos dentro dos limites da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acho que a complexidade está aumentando, então aqueles players que, de fato, se destacarão vão ser os dos dados e aqueles que detêm a conversão na mão, que é um grande diferencial das plataformas também. Era tão mais fácil fazer comunicação em 1950, né? Total. Algo que eu acho que é interessante adicionar é que quando a gente fala de dados, né, enfim, com todas as proteções, não é só... quando a gente vê o que a pessoa está buscando, a gente não está falando só o que ela está comprando naquele momento, sim, efetivamente, né? Então, tem muito a ver do que ela está buscando, do que ela tem de interesse, de qual momento de vida que ela está passando, de qual é o interesse, um hobby dela. Então, vai muito além daquele, last click, vai muito além de mostrar, de fato, o que interessa para ela, qual é o tipo de entretenimento que ela gosta, enfim, tudo isso vai construindo e vai dando cada vez mais informações genuínas. Célia, isso me lembra da nossa conversa quando a gente fez a call lá de alinhamento, e eu tinha feito essa coisa, falei, nós vamos conversar sobre Retail Media Ads. Aí tu disse, mas não é só isso, né? Conta mais, você já começou a falar daí, mas eu acho bom você trazer meu mantra. Meu mantra me tira, né, da jaula do retail. Porque, como a Fabi falou, é muito mais do que isso, né? E hoje, na Amazon especificamente, a gente fala muito de on e off, né? Então, dentro e fora da Amazon, né? Quando a gente tem uma propriedade como a Twitch, que hoje é uma propriedade de entretenimento, é uma propriedade que a gente tem uma comunidade, né, que é movida por paixão, que é movida por, enfim, hobbies em comum, culturas em comum, a gente vê que a gente consegue fazer um trabalho além, né, seja na construção de marca, seja na consideração, seja eu trabalhar um vídeo que eu tenho para um lançamento de um produto, ou um vídeo que eu quero explicar melhor como o meu produto funciona, ou seja, eu querendo trabalhar com o streamer e fazer um projeto especial, que a gente também tem alguns cases bacanas, inclusive com o pessoal de L'Oréal que está por aí, encontrei o Vitor aí, tem um case super bacana que vamos fazer, ele ficar oficial. Bacana. Então, tudo isso nos tira Desculpa, de não gente. ser, não somos, mas somos além. Eu acho que é a possibilidade do 1 mais 1 é igual a 3. Então, é muito mais nessa linha. Isso alinha isso para publicidade e também para leitura de informações, né? Porque hoje a gente fala que a gente é uma grande biblioteca de insights
E como a Celinha falou, acho que insights, além daquele momento específico, mas que ajudam os vendedores e anunciantes a entenderem e mapearem, inclusive, necessidades futuras, né? Então, a gente fala muito lá no Meli que os insights eles são pré, durante e pós, né? Porque a gente tem momentos diferentes e essa riqueza de informação ela precisa ser melhor explorada, né? Para o entendimento desse consumidor, para o entendimento das melhores soluções para atender essas necessidades ou até mapear necessidades que ainda não existam, né? Então, essa nossa área de insights, a gente tem uma representante aqui de Mercado Ads na plateia assistindo, é uma área de inteligência que não só serve à publicidade, mas também ao próprio marketplace internamente, né? No mapeamento de busca de outras categorias, né? Quais são os itens que a gente tem que expandir para, de fato, atender essa demanda do consumidor e gerar as melhores experiências. Esse é a grande oportunidade, na verdade, de você conseguir, até através de uma campanha, você vê que você está impactando aqueles usuários que eram os óbvios. Mas, gente, tem esses usuários que também estão interessados. Por que a gente está deixando eles de fora? Então, eu sempre brinco que essa é a magia, né, que nos permite, enfim, tá crescendo nos números que a gente está crescendo, está entregando da forma como estamos entregando, para justamente ter os resultados que a gente está tendo. E essa jornada, né, mapeada com todos os produtos, na visão do usuário, né, não é mais aquela visão cookie, não é a visão da mídia, né, do estou comprando mídia no canal, é a visão do usuário, né, esse entendimento do comportamento, isso é muito legal. É porque é o mesmo usuário, né? É o mesmo usuário. Nossa, na verdade, é o que eu falo, não é nem o usuário, é isso, é a mesma pessoa, É a mesma né? pessoa. Isso é muito legal. Fabi, qual o grande diferencial, né, para as networks aí mais tradicionais, já existentes aí na indústria? Acho legal a gente colocar esse ponto. Como tem mais gente que vai passar a usar, é bom ter esse entendimento na hora de negociar a compra disso daí. E quais são as oportunidades de e-commerce aí pensando para os sellers, né, para os vendedores? Isso traz um universo de possibilidades que eu acho que vale a pena a gente trazer esses diferenciais. Com certeza. Eu acho que eu falei um pouquinho, né? Vou reforçar, vou tentar dar mais um pouquinho de dados para vocês. Então, hoje, né, a gente tem já uma consolidação das plataformas como players de mídia, mas na América Latina, acho que a Celinha pode falar talvez melhor que eu sobre Estados Unidos, mas a América Latina tem um caminho ainda para chegar, né, nos Estados Unidos e na China, onde lá o marketplace, o e-commerce dentro do varejo é mais desenvolvido, e as plataformas também de mídia já têm boa parte dos investimentos publicitários no digital. Então, aqui a gente está crescendo, né? Eu acho que existe uma grande oportunidade que não vai parar por aí. As plataformas estão crescendo, né? Como foi falado no início, mais de 2 dígitos, ano contra ano, com toda a explosão que a gente teve aí, com o contexto que a gente viveu. Então, o momento é super propício. Nós estamos prontos para receber os anunciantes, sendo marcas, agências ou vendedores. Fiquem na cabeça, né, com esses 3 pontos que a gente está falando aqui, que é a questão dos dados, é a jornada completa com soluções, seja para performance e impulsionamento das vendas, seja para construção de marca. Como eu falei, né, 8 em cada 10 buscas ainda são genéricas. Então, a construção de marca para gerar preferência é muito importante. E a questão do alcance massivo. Né? Então, de fato, como que os vendedores, né, como quem anuncia se apropria dessas informações, entende esse dinamismo, essa mudança o tempo todo, essa evolução, para poder, de fato, aproveitar as vantagens que as plataformas têm para oferecer, para que as suas estratégias de negócio sejam cada vez mais assertivas e seus resultados impulsionados. Né? Então, é um caminho ainda super de um alto potencial aí para todos. E uma coisa que eu gosto muito de falar, né, acho que para todo mundo, é a diversificação, né? Não é este ou este, né? É trabalhar um planejamento de comunicação integrado, né? Entendendo, de novo, a pessoa, né? Entendendo o consumidor. E esse consumidor vai passar por vários canais, então vamos, de fato, entregar um conteúdo de relevância para ele em cada um dos pontos, né? Não é vou deixar de fazer Google, deixar de fazer Meta, TikTok, etc. É estar onde o consumidor está e aproveitar as oportunidades, acho que da melhor maneira, com a riqueza dos players,
né, que cada um tem a sua e acho que todos se complementam, com certeza. Eu acho que concordo 100% com a Fabi, mas eu acho que, além de estar onde o consumidor está, falar na linguagem da onde ele está e como ele está se comunicando, né? Então, algo que a Fabi comentou é o fato das buscas serem ainda super genéricas, mas as buscas também cada vez acontecem mais dentro, né? Enfim, dos sites de e-commerce e tudo. Então, como que eu consigo entender uma busca num site de e-commerce versus uma busca num buscador? Então, como que eu entendo quem é o meu consumidor e entrego para ele a mensagem de acordo com o lugar que ele está? Total. Até para ilustrar esse ponto que a Celinha falou, a GfK diz que hoje no Brasil, não sei se todo mundo já sabe disso, mas 70% das buscas já acontecem dentro dos e-commerces e não dos buscadores. 70%. Ou seja, o consumidor está lá, né, pesquisando, comparando, se engajando com determinada marca, considerando, comprando 70%. Né? Esse comportamento aí foi super impulsionado pelo contexto e eu acho que a gente tem que estar preparado para acompanhar essa evolução. Até pelo momento da jornada, né? Porque a gente vai ter o consumidor que ele está no momento de descoberta ainda, que aí ele pode usar um Google, vai buscar nas plataformas sociais. Quer comparar um preço? Ele entra no marketplace, ele vai entrar no varejo, vai ver todos os sellers, quer saber a opinião dos outros, vai ver as perguntas, vai ver a opinião, né? Então ele começa de fato a entender, né, em que momento ele está daquela compra, e aí ele vai poder comprar dentro do Meli, dentro da Amazon, onde ele quiser, né? E eu acho que o comportamento do consumidor a gente vai ter de várias maneiras aí as possibilidades, né? Aí eu tenho acho que uma dúvida que é quase que ampla, assim, quando a gente pensa no Retail Ads, né? Muitas das coisas, né, quando a gente vai ver, a gente fica naquela preocupação de, cabe no meu bolso? Eu consigo testar com pouco dinheiro ou isso é só para os gigantes, né? Porque é muito comum a gente, sempre que a gente vai discutir cases, sempre que a gente vem numa plenária dessa, né, a gente vê as apresentações, são sempre grandes cases, que é onde a gente consegue mostrar todos os caminhos, né? Célia, cabe para todo mundo, né? Ou é só para o grande? Como que funciona esse teste, vamos dizer, ou essa ativação dentro da Amazon? Com certeza cabe para todo mundo. Eu acho que não só, né? De novo, a grande oportunidade é que hoje a gente trabalha grandes anunciantes, médios, pequenos anunciantes. A gente trabalha o seller, né? A gente trabalha, enfim, indústrias completamente diferentes. Até por isso o nosso time hoje é dividido por indústria para conseguir, de fato, entregar a solução que faça sentido, resolver o problema do anunciante, do seller, enfim. E, como eu falei, né, o fato de ser on and off, a gente consegue entender qual que é o problema ou qual que é o objetivo. Eu estou falando de um objetivo maior de fim do funil, digamos assim. Hoje, como a Fabi falou, enfim, 70% das buscas já são dentro das plataformas de e-commerce. Hoje a gente já tem o resultado da busca patrocinada. Então, sim, as nossas plataformas, inclusive, são self-serve. Então, assim, quero ver mais gente levantando a mão no final da palestra, porque é só entrar lá, porque todo mundo entrando no self-serve já consegue começar a trabalhar com a Amazon para justamente ter esse olhar holístico para todo o mercado. E até complementando, por exemplo, com uma ilustração do nosso lado, né, de Mercado Livre, a gente tem mais de 11 milhões de sellers na plataforma. Então, sellers de todos os tamanhos, com certeza, como a Celinha falou, grandes marcas ou vendedores que começam os seus negócios, né, que passaram a ter muitos frutos a partir dos seus negócios sendo impulsionados pelas plataformas. E um dado também, né, da nossa ferramenta de busca, a gente tem um estudo que mostra que quem anuncia tem o potencial de venda de 3 vezes mais versus quem não anuncia. Então, acho que no começo pode gerar essa insegurança, esse medo, mas conforme, né, essa dinâmica for sendo utilizada, os resultados são impulsionados e essa conta mais do que fecha aí 3 vezes o valor do investimento, com certeza. E dá para começar pequenininho, mas depois acho que o resultado vai ser tão potencializado que os investimentos aí vão seguir em outra linha. Tá, voltou a voz, Vivi. Aqui, por favor, desculpa, pessoal, a asma me pegou aqui, tirou o fôlego bonito.
É emoção, Desculpa, né? é emoção, é emoção. Literalmente ficou Não era sem tosse fôlego. da coisa, não. Era tentando respirar mesmo. Calma que não é Covid, tá? É asma mesmo, tá? Bom, ouvindo as respostas das duas aqui, eu fico feliz com isso quando a gente vê contemplado os pequenos negócios. Eu sei que hoje alguém chegou para mim aqui do Sebrae e disse: Vivi, nós estamos em 40 técnicos do Sebrae. É bom esse tipo de resposta, porque 40 técnicos, no mínimo a gente está falando aí de talvez os 26 estados aí da federação estão representados por um técnico aqui do Sebrae que faz um trabalho belíssimo, a quem a gente é profundamente grata, eu particularmente. Então a gente gosta dessa coisa do pequenos negócios. Gerson, você estava lá na pergunta, eu te interrompi. Imagina. Fabi, quando a gente olha um pouquinho dessa onda, né? Principalmente acho que a Célia comentou e você reforçou a questão do ser self, né? Você vai lá e compra a mídia, né? Você mesmo, o varejista, o mídia, vai lá e consegue trabalhar diretamente como uma plataforma, como foi com o Google Ads, como foi com as redes sociais, né? O Meta, TikTok, Pinterest, todos eles num conceito de programática, vamos dizer assim, né? É uma plataforma onde se opera. E a gente vê nos últimos anos todo mundo falando que é uma das profissões do futuro, né? Acho que assim como teve o boom de ads, teve o boom das redes sociais, esse profissional que vai operar a mídia, né, no retail ads, ele também tem as suas características tanto de SEO quanto de mídia. Você enxerga que a gente vai viver essa terceira onda nos próximos anos, de fato? Passamos do search, que se consolidou, redes sociais, e o grande boom dos próximos anos vai ser o conceito do retail ads, essa mídia dentro dos varejistas? Com certeza. Eu e a Celinha, a gente não pode falar que a gente viveu as 3 ondas, porque entrega a idade, né? Vivemos. Né? Vivemos. Claro que vivemos. Então, sim, eu acredito que é uma evolução. A gente viveu aí todas essas ondas e ondas que ficam com players super consolidados. Mas eu acho que essa onda que a gente chama de retail media, na minha opinião, ela foi impulsionada por 2 grandes fatos. Um foi o crescimento meteórico do e-commerce nos últimos anos, né? Mais de 3 dígitos aí. E também a realocação de budgets para o digital, não só pela inteligência de informação, mas pelo impulsionamento dos resultados, porque no digital você consegue ter tudo mapeado, né? Como a gente falou, você consegue extrair insights de todos os momentos e conseguir ter uma riqueza de informação que, de fato, gera uma conversão maior. Não à toa, as plataformas vêm crescendo. Já não é mais uma tendência, como a gente fala, já é um fato. E a gente tem um caminho aí a percorrer, como eu falei, se a gente se espelhar pelos mercados de Estados Unidos e China, onde a penetração do e-commerce no varejo, na China, por exemplo, já chega a quase 50%. Aqui a gente está falando de 2021, 13%, e, de acordo com a Goldman Sachs, até 2024, por volta de 19%. Então, a gente tem um caminho, né? Teve um boom aí nos últimos tempos, o consumidor está mais maduro, estamos todos mais maduros e mais confiantes aí no consumo digital, mas tem um caminho pela frente de grande potencial para os vendedores e as marcas aproveitarem as maiores oportunidades. Quando a gente olha o mundo da programática, né, que foi uma onda um pouquinho entre, né, ali o search, entre o social, talvez um pouquinho depois, só que a programática ela trouxe junto uma complexidade enorme para se operar, né? Isso torna a operação cara, que acaba não sendo para todo mundo, né, vai só para os grandes anunciantes, e complexa de se operar, difícil de se fazer. Como que é a operação do Retail Ads, já que é self, né, cada um consegue operar? Ela me parece, por tudo que eu usei, né, por todas as tentativas e operações que a gente já fez, infinitamente mais simples do que uma programática e tão simples quanto um Google Ads, quanto um Meta Ads. Vocês entendem dessa forma também? É simples, entra, intuitivo. Sim. Quando a gente olha para a nossa ferramenta de performance, acho que essa linha não deve ser, né, diferente. A gente tem, inclusive, uma série de webinars e vídeos, comunicações aí, explicando um pouco do how-to, né, como fazer publicidade dentro da plataforma na ferramenta de performance, mas é super intuitiva, com certeza é self-service e os vendedores podem, sim, facilmente utilizar.
A gente tem lá uma segmentação um pouquinho diferente de atendimento para a parte de seller no Mercado Livre, né? Mas tem um assessoramento e tem toda essa divulgação que a gente faz de como fazer se alguém efetivamente tiver dúvida. Inclusive, a gente vai ter, em breve, aí, o nosso evento proprietário, o MLXP, onde a gente vai falar muito também sobre isso, e a gente vai, inclusive, ser bem didático aí na forma de fazer, com certeza, mas é super fácil. Temos o apoio aí dos nossos times assessorando, mas com certeza é bem simples, sim. Na Amazon também, enfim, é bem self-serve, a gente tem treinamentos também self-serve em português. Além disso, a gente tem esse olhar sempre, né, no consumidor no centro, e aí o consumidor, nesse caso, né, o cliente que vai operar a plataforma. Então, apesar da gente também ter uma equipe grande de suporte, a plataforma é bem fácil e intuitiva. Quando surgiu o boom nos Estados Unidos, Célia, do profissional, né, que opera a Amazon Ads, lá acho que uns 7 anos atrás, né, quando começou a falar que a profissão do futuro, que era complexo, acho que até pela vivência nossa, né, de search, de redes sociais, falei, tem que ver, acho que é a nossa inquietude, né, vamos ver como que opera, como que é. A minha opinião é que ambas são muito simples, né, então acho que o recado para todo mundo é sempre das caras, né, vai lá, entra, abre uma conta, baixa a plataforma, tem conteúdo, tem especialistas, se precisar de ajuda, tem parceiros, tem um monte de tutoriais, então a minha opinião, aí uma opinião pessoal minha, é de que é infinitamente mais fácil do que operar uma programática. Então, isso, de fato, nos traz esse entendimento de que tem um potencial enorme, porque isso facilita o pequeno e médio, né? Quando você vai para uma coisa muito complexa, você começa a colocar muita barreira. Eu acho que uma dica que eu sempre dou é a gente ter em mente muito claro qual que é o nosso objetivo, né? Porque como no digital eu brinco que o nosso laço, o nosso nó, né? Porque a gente tem muita informação e muitas vezes muita informação não é informação nenhuma, se não bem consumida, né? Então acho que uma dica que eu dou para quem está começando é entender qual que é o objetivo, né? Estudar um pouquinho esse how to, aí a gente pode ajudar, mas dentro do objetivo, que informações principais, em termos de KPIs, de metas, a gente vai seguir. Porque a riqueza de informação é tão grande, a gente fica na ansiedade de consumir tudo e muitas vezes a gente acaba se perdendo, né, com os objetivos de negócio. Então, acho que é ter clareza de qual é o seu objetivo de negócio, como fazer e seguir fazendo aí, e conforme for fazendo, se aproveitando dessa riqueza de dados e informações que a gente tem. Os KPIs importantíssimos, né? Sim. Se você planeja errado, né? Daí comprar uma media awareness e querer ruas já começa a complicar toda a estratégia, né? Então, isso é importante. Pode continuar, Gerson, o fôlego está ruim. Por favor. Fechado. Célia, acho que quando a gente olha para esse crescimento, né, o número inicial que a Marketing trouxe, né, acho que 3 vezes de crescimento nos 2 últimos anos, qual dica, né, que você traz aí para todo mundo para surfar essa onda, né? Acho que não só o crescimento do investimento em mídia, porque isso ele acaba sendo consequência, né? Acho que do crescimento das plataformas Amazon, mas que dica que você daria? Como que os anunciantes pequenos, médios, grandes podem surfar essa onda toda do crescimento que a Amazon tem trazido, acho que não só Estados Unidos, América Latina, Brasil? A gente, internamente, a gente fala muito que é always day one, né? Que é sempre o dia 1, dia 1º, enfim. E isso vem muito a ver com a parte da inovação. Então, mesmo quando a gente estava falando na conversa anterior sobre como é a plataforma self-serve, o quão user-friendly ela é, né? O quanto ela é fácil e didática, a gente ouve muito o que os consumidores falam, né? E aí consumidores, nesse caso, a gente está falando, né, dos sellers, a gente está falando de grandes, médios anunciantes, e vai justamente se adequando e ajustando as nossas soluções para tornar algo que era uma dúvida em algo mais intuitivo, tornar um produto que a gente não estava considerando, por exemplo, uma vinda para o Brasil no curto prazo para trazer. Então, o grande segredo é continuar, né? E qual que é a dica? É nunca se sentir confortável, né? Ter esse always day one, enfim, dentro, sempre buscando entender. O que eu comentei, a gente hoje tem 1 ano e meio, né, de operação Amazon Ads aqui no Brasil. Já temos produtos completamente diferentes do que era. Então, enfim,
Acho que vale muito entender a nossa plataforma self-serve, estar conectado com a gente, entendendo quais são as inovações e como que a gente pode cada vez mais trabalhar junto. E acompanhar essa evolução é muito legal, né? Acho que vocês, né, as duas como carreira, surfaram o Google desde o comecinho, Face Ads lá atrás, né? No começo uma sofrência, depois você vê a plataforma como está hoje. É uma TikTok, delícia e é uma Pinterest. loucura, né? É uma Porque loucura. se manter atualizado, né? É. Hoje em dia realmente É um desafio. É um desafio. Mas é muito legal, acho que para todos os anunciantes também, co-construir com vocês, né? Porque muito da inovação da plataforma, ela vem do tato no dia a dia, né? Falando, putz, as particularidades do Brasil, né? Que acabam sendo muitas Isso, aqui. até ontem a gente teve um jantar, isso até foi uma das conversas de um jantar que a gente teve com o anunciante, que a gente falou exatamente isso. O grande oportunidade, né, tá nessa troca, porque não adianta a gente saber muito do nosso negócio e não saber muito do negócio, né, do cliente. Então, essa troca que vai fazer a gente conseguir pensar em coisas que nem ele sabia que ele precisava e vice-versa. Então, com certeza, essa troca é a riqueza, enfim, de construção juntas. Ou até entender o que está por vir, né? Porque muitas vezes todo mundo pergunta para a gente o que vai bombar na Black Friday, por exemplo. Tem novas categorias que vão, né? A gente tem aí as expectativas e tudo mais, mas no final muita coisa vai aparecer, porque quem dita também, inclusive as plataformas, que categorias a gente vai abrir, né? Sortimentos novos que a gente vai ter e tal, são os consumidores, somos nós. Né? Então, é importante, como a Celinha falou, a gente está antenado para tudo o que acontece nesse nosso mundo digital, mas também em relação ao comportamento de consumo, para a gente conseguir, de fato, surfar ondas que estão por vir. Né? E aí, juntos, como que a gente dá esses insumos e as marcas e os vendedores, como que aproveitam esses insumos para conseguir aí avançar nos seus resultados de negócio. Falando em aproveitar o momento, né, Vivi? Vamos lá, né, Fabi? Olha, uma grande preocupação do mercado aí tem a ver com essas questões de privacidade, que você já citou aqui, a Célia ali também. E muitos varejistas aí, eles são conhecidos e reconhecidos por usar o remarketing, né, por exemplo, que fazem uso do rastreio, né, do histórico aí do cliente. Como é que cada empresa zela pelos dados dos usuários lá dentro da plataforma do Mercado Livre? E como o fim do uso dos cookies, né, de terceiros aí pode favorecer essa estratégia de Retail Media Ads? Então, vamos lá, no Mercado Livre, acho que na Amazon deve ser diferente, a gente trabalha com os dados autorizados pelos usuários e também dentro dos limites da Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje temos aí né, em place e super importante, inclusive para garantir essa privacidade. Os players que vão se destacar são aqueles que têm os dados proprietários, ou seja, que não dependem de cookies de terceiros e que, de fato, têm a conversão. Então, eu acho que os cookies ainda são uma alternativa. A gente estava falando agora há pouco, né, de que já deveriam ter acabado por tudo que a gente ouve, mas ainda são uma alternativa, mas é difícil, né, você contar com essa questão do retarget, contar 100% com cookies de terceiros e entender essa jornada aí, tudo dentro dos parâmetros e políticas que a gente tem aí existentes. Então, nós lá sim seguimos e usamos os dados autorizados pelos usuários, mas os dados são nossos, né, e eles refletem efetivamente um comportamento fiel à compra, né? Não são tendências de informação, suposições, né? São de fato acontecimentos de consumo, comportamento. Acho que a gente tem o fim do cookie, mas novas tecnologias surgem, né? E o que eu enxergo muito valor em ambas as plataformas é o dado first party, né? Acho que esse entendimento do consumidor, o histórico de compra, o que ele faz, o que ele consome, como que ele se entretém, né? Isso é de uma riqueza enorme para qualquer estratégia de qualquer anunciante. Então, além, né, do cookie, além do rastreio, porque vai vir sim o fim dos cookies agora, mas novas tecnologias de rastreio vão surgir. O próprio Google está trabalhando com diversas possibilidades. Então, o mundo não vai acabar o ano que vem, né? Acho que esse é um grande recado, mas o dado first party ele vai ser cada vez mais rico, né? Isso para mim é uma estratégia espetacular de qualquer anunciante, tanto dentro de Amazon quanto dentro do mercado Ads. Bom, considerações finais aí, chegamos
Até estouramos um pouquinho, o papo tá bom, né? Passou um pouquinho. Uma consideraçãozinha final, Célia? Venham, né, para a plataforma, né? Então, vamos fazer mais gente levantar essa mão. Quero, enfim, agradecer vocês do E-Commerce Brasil. Fabi, obrigada de novo. A gente se conhece de outros carnavais, muito bom estar aqui com você. E obrigada, gente. Vou estar por aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida. E vamos ver se no próximo 18 de outubro, se a gente vê mais mãos levanta levantadas. a mão, né? Assim, né? É isso aí. É isso aí. Bom, gente, eu vou ficar de pé agora, o fôlego fica melhor de pé do que eu sentada. Eu quero agradecer a Célia, agradecer a Fabi. Obrigada Prazer a vocês. receber vocês duas. Que alegria isso daqui. Fabi, olha, pra ti. Obrigada. Sucesso. Obrigado. Evento Pra lindo. Para nós, essa plenária lotada para ver duas mulheres. Isso é sensacional, minha gente. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!